No Melhores e Piores dessa semana, eu vou trazer um exemplo, né, de como aquele indicador novo que eu criei, o indicador acumulado na agressão nas ações, no Ibovespa, tá, tem ajudado, tá, a dar uma direção, né, não como gatilho de entrada, mas tem ajudado a filtrar operações boas, sair de operações ruins, tá, e tem melhorado, e inclusive tem mudado a minha interpretação, o meu modelo microestrutural que eu tenho na cabeça e que eu até divulguei algumas vezes aqui. Tá? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro eu trouxe a Maria Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha na cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado, tá? Eu tenho algumas séries aqui, né, algumas playlists, tá? Essa aqui é o Piores e Melhores da Semana, onde eu trago coisas que têm funcionado, coisas que não têm funcionado, tá? E hoje é uma visão, tá, específica de um trade, né, de uma leitura, na verdade, não de um trade específico, mas de uma leitura que deu, né, teria dado, na verdade, olhando esse indicador, teria dado uma visão um pouco mais certa do mercado em relação à visão, tá, anterior que eu tinha antes de olhar esse indicador, ou, né, há um tempo atrás, por exemplo, no índice. Tá? Mas se você não sabe ainda o que é o acumulado da agressão, tá, o indicador acumulado da agressão que eu criei lá numa planilha em 2007, depois repliquei na Anelógica, depois aquilo foi aprofundado no plugin Tape Reading, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo que explicam ele, tá? Explicam não só o que ele é, tá? Como é que constrói, como é que foi construído, e quando dá certo, quando não dá certo, e por aí vai. Vou deixar aqui embaixo para não ficar, né, tornando esse vídeo aqui um pouco mais longo do que precisaria. Tá? E vamos lá, vamos para a tela que vai ficar mais fácil de explicar. Tá? Aqui eu peguei, né, um gráfico do mini índice, tá? Alguns dias aqui, tá? 5 de maio, 6, a semana, dessa última semana inteira aqui. Tá? E aí, se você, aqui está um gráfico de 1 minuto, tá? Poderia ser qualquer outra periodicidade, mas coloquei aqui. E o acumulado da agressão, tá, é esse gráfico aqui de área que está em laranja aqui. Tá? Quando está para cima, tá, naquele dia, todo dia ele zera, tá? E ele está acumulado as ordens, somando todas as ordens de agressão de compra menos agressão de venda, está positivo, tá, em termos de lote aqui, não em termos de financeiro, tá, com 38.400 lotes de mini índice aqui, nesse ponto aqui. E quando ele está para baixo desse eixo zero aqui que a gente colocou aqui, tá, o acumulado da agressão está negativo. De novo, a implicação disso tá no outro vídeo, tá, que eu deixei no link aqui embaixo para vocês. Tá? Esse indicador me ajudou muito lá no meu começo. Tá? De novo, já falei algumas vezes aqui, tá? Especialmente de a tendência, não da timing de entrada, mas lá atrás dava timing de entrada. Tá? Quando o mercado tinha bastante lote em cada nível de preço, tá? E você tinha um mercado menos errático, e você não tinha esses zigue-zagues aqui, ó, cruzando o eixo zero para cima e para baixo, direto, como tem hoje. Tá? Ele parece um bom indicador, e de fato é, né? Você vê que o preço aqui cai, né, durante esse dia 5 de maio aqui, tá? E o indicador acumulado da agressão está indicando venda. Se você for ver, a correlação é muito alta entre preço e indicador, porque, obviamente, né, para o preço subir, você precisa de agressão de compra consumindo liquidez à venda. Para o preço cair, você precisa de agressão de venda, né, consumindo os lotes pré-existentes na compra. Tá? O problema é que ele fica muito errático no eixo zero. Tá? Ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aqui está muito claro, né, que caiu a agressão de venda depois, mas como é que você percebe isso lá na origem? Toda hora dando compra-venda, 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 compra-venda. Esse dia aqui também parece que não, mas se você abre, dá um zoom nele, pô, toda hora, quantas vezes ele inverteu o sinal que compra-venda, 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 para só depois desenvolver? Tá? Não é ruim, ok, mas ele fica dando, olha a sexta-feira, né? Como o sinal foi extremamente errático. Vamos vir só para sexta-feira, né? Você abre o dia, o acumulado da agressão vindo para o negativo e o preço de fato lá em cima caindo. O preço caindo, acumulado negativo. Acumulado, né, vindo para próximo de zero, ou seja, agressões de compra, preço subindo lá. Mas aí vira comprado o agressor, o acumulado da agressão. A impressão que você, opa, peraí, será que só por esse indicador, né? Aí vira vendido de novo, vira comprado de novo, vendido de novo, comprado de novo. Olha quantas vezes faz o zigue-zague, né? E aqui, né, especialmente depois aqui na abertura de Nova York, 10h30, que costuma criar um lado no mercado, costuma, não necessariamente, tá? Você teve essa, e é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Você teve essa virada, né, na agressão no acumulado para compra e ficou, de fato, foi o maior tempo que ele ficou comparado com o da manhã, tá? Com a janela das 9 e pouco da manhã. Aqui ele vem e fica, tá? Dando a impressão, só por esse indicador, tá? Não estou dizendo que essa é a impressão em real time ali que eu tive, mas dando a impressão de que, opa, o mercado é para cima, né?
Óbvio, eu não olho só isso hoje, tá? Essa é a visão que eu tinha lá em 2007, 2008 até 2012, mais ou menos, tá? Depois eu fui mudando a visão, tá? Olhando ele, mas ele fica minimizado na tela, tá? E eu tenho uma visão mais microestrutural de, tá bom, isso aqui é o agregado, tá tudo, todos os grupos, essas agressões aqui, elas estão sendo mostradas por agressão de pessoa física, agressão de robozinho, agressão de market maker, agressão de institucional local, agressão de gringo, que operando por low frequency, por aí vai. Todo mundo. Não tem distinção, não filtra que tipo de agressão tem aqui. Tá? E o modus operandi de cada player é diferente em termos de continuidade, né? Voltando aqui, né? Em termos de continuidade de ordem, esse tipo de coisa. Então, eu passei a ter um modelo microestrutural, né, de uns anos para cá, especialmente para mini índice, tá? Quando eu fiz essa transição, eu parei de operar dólar, não é que eu troquei o dólar por índice, eu parei de operar por um tempo day trade, e quando eu voltei, tá, eu não estava entendendo o dólar, tá? Ficou extremamente errático, perdeu score, perdeu risco-retorno para o meu estilo, não significa que é um ativo ruim para operar. E no índice, vamos lá, quando eu comecei a estudar, como é que eu olho, como é que eu me baseio nisso, qual que é o modelo mental que eu tenho que usar, né, em termos de microestrutura para poder operar o índice. E o modelo mental que eu achei, tá, em termos microestruturais, a tendência do dia ela é ditada por, geralmente, gringo operando por algoritmo low frequency, ele que vai dar a direção do dia. E também isso dá timing de entrada logo quando ele liga ali, tá? Ok, mas isso não é o tema do vídeo. O acumulado da agressão, ele também inclui esse algoritmo low frequency ali no meio, mas também inclui tudo, inclui HFT, inclui pessoa física, inclui o RLP, inclui todo mundo. Mas ele dá uma direção. Mas eu perdi sensibilidade e time de entrada pelo indicador acumulado da agressão, tá? De uns anos para cá. Não, olho ele, dá noção de direção e de intensidade, da magnitude daquele movimento, mas não me dá mais time, não me dá mais sensibilidade, não olho ele. Conseguiria operar sem o indicador acumulado da agressão hoje em dia, mas não conseguiria operar sem uma tela análise do player, por exemplo, lá dentro do plugin Tape Read, para poder identificar se tem algoritmo low frequency ligado ou não. Aquilo eu não consigo. Esse é meu modelo microestrutural, tá? Vamos lá, agora volta de novo aqui. Agora, o que mudou? Coloquei aqui na tela, tá? Esse indicador não tá na Analógica, já gravei vídeo anterior, tá? Mas é o indicador acumulado da agressão do Ibovespa, de todas as ações ponderadas pelo peso dela, tá? De cada ação, tá? Eu tô aqui com o dia específico, dia 9 de maio, tá? Que é aquela última sexta-feira que eu tava mostrando na tela do Profit. E aí, especialmente naquele horário, 10h30 da manhã, que é aqui, ó, que eu sei que está muito pequeno para ver, mas 10h30 da manhã é essa puxada aqui, né? Que, de novo, Ibovespa abre às 10. Aquele da 1h, das 9 da manhã às 10, não tem Ibov. Tá? Então aqui é um gráfico que está começando até 10h10, inclusive, porque teve leilão um pouco mais prolongado esse dia e tal, eu peguei 10h10 na gravação. Tá? Então você tem aqui 10h30 abertura de Nova York. Olha como desde as 10h10, na verdade, que é a contabilidade que eu comecei a fazer do acumulado da agressão, 10 horas, na verdade. 10h10 está pegando o gráfico, mas a contabilidade do acumulado está das 10 em ponto, 10h01, quando abriu a primeira ação. Ele já vem acumulando uma venda. Ele vem acumulando venda nas ações, e o preço, estava aqui, caiu, subiu um pouquinho em relação ao preço de abertura, e aqui acumulando venda, e o preço, mesmo com um acúmulo de venda no acumulado grande, o preço começa a subir. Quando o preço começa a subir, o acumulado da agressão de fato diminui, ou seja, teve agressão de compra durante esse movimento de alta. Mas desde a hora que abriu o Ibov, meio que a magnitude é para baixo. Quando você vai para o índice, mesmo que aqui está a sacada, mesmo que você acumule, você vem aqui e vai acumular a partir de 9, que é o dia, às 10 da manhã, 10h01 que eu falei, né? Vamos lá. Olha aqui, olha a sacada aqui. Mesmo assim, você ainda tem um acumulado na agressão que 10 e pouco da manhã, 10h43 vira positivo e fica positivo. E vai aumentando o acumulado aqui até as 10h50, ele vai acumulando, e vai aumentando o acumulado da agressão para 15 mil contratos, tá aqui do lado direito, tá? 15 ou 16 mil contratos, tá um pouco mais, na verdade, tá? Te dando, peraí, essa alta aqui parece duradoura, tá? Quando você olha só por isso aqui, só por esse indicador. Não estou olhando aqui microestruturalmente, tá? Se tem algoritmo low frequency ligado ou não, que é o que eu faço hoje, tá? Eu não olho só por isso aqui. Então tem muita gente que olha, tá? E aí começa, sinal falso, cai, acumula para venda,
Acumula para compra de novo, opa, é de alta de novo. Ah, acumula para venda, é de baixa de novo. Acumula para compra, é de alta de novo. Rompe a máxima anterior aqui. Cara, vai te dando uma salada, vai te dando uma série de stops. Que, pô, você fala, cara, beleza, e depois até cai o acumulado da agressão, você fala, nossa, olha lá, ele tá bem correlacionado, ditou a direção do dia, hein, olha aqui. Só que, pô, depois que tá pronto. E na hora lá, como é que você faz? Tá? E na hora desse zigue-zague aqui? Esse zigue-zague, se você pegar aqui das 10h40 até as 11h20, que foi a hora da confusão aqui, quando você pega nesse acumulado, 10h40 é aqui, tá? 10h40 é exatamente aqui, nesse nível de preço. O preço está subindo, mas ainda tem acúmulo de venda. E 11h10, mais ou menos, é aqui. Em que, pô, você tem o acumulado da agressão aqui de lado, só que acumulando negativo, tá? E você percebe que ele é menos errático, esse que é o ponto. Ó. Ele tem, se você calcular, né, não está aqui, né, mas um grau de tendência, até por média móvel ou por modelos mais estatísticos, você vê que ele é menos errático, ele é mais tendencioso. Quando ele começa a ir para um lado, ele vai mais para um lado, ele embala mesmo. Quando ele começa a ir para o outro, ele vai mais para o outro. Tá? Diferente do mini índice, que ele é mais errático, ele acompanha muito bem os movimentos de curto prazo do mini índice. Por quê? Isso. Eu imagino, suponho, que os algoritmos low frequency, essa que é a questão, a mudança do modelo microestrutural na minha cabeça não é que, putz, o índice parou de funcionar, olhar isso no índice, por aí vai, tá? Até porque a gente nem mostrou os algoritmos low frequency ligados ou desligados aqui nesse momento, essa é uma camada mais profunda, tá? Que inclusive é o tema que eu vou abordar no meu próximo treinamento de intraday para mini índice, tá? Essa questão de aprofundar a identificação dos algoritmos, como é que lê, como é que opera em cima deles, né? Como é que exclui a informação quando ela tá, como é que tira, né, aquele ruído, né, de como é que você olha eles e como é que você considera todo o resto, aquelas ondas de HFT, de pessoa física nesse meio, para tentar conseguir que informação deles que vale a pena e que informação que, opa, as outras camadas estão sobrepondo ele, tá? Tudo isso junto com aonde está em relação ao preço justo, para também operar em cima do preço justo. Esse é o próximo treinamento, tá? que eu pretendo dar, tá? Mas a gente não olhou isso aqui, tá? Nesse vídeo aqui, tá? A gente está olhando uma camada mais simplista do acumulado da agressão. Mas por que então o acumulado da agressão do IBOV pode fazer sentido? Cara, se você for pegar para olhar se tem algoritmo ligado nas 86 ações do Ibovespa hoje, cara, você não consegue operar índice. Você não conseguiria nem fazer isso nas 10 maiores, tá? Visualmente. Você precisaria ter alguma coisa, algum compilado que te dá, olha, tem algoritmo ligado, tá? Tem algoritmo executor, ou de fundo, ou de gringo, ligado nas ações. Pô, e isso está dando a direção do dia. Por que dá a direção do dia? Porque, de novo, o algoritmo, lembra? É o cara que vai executar uma ordem grande, tá? O algoritmo low frequency, tá? Ele é picado. Tá? Então, uma ordem ela é interdependente, ela depende da outra, ela está ligada, a ordem 1 está ligada com a 2, com a 3, com a 4, e ela é contínua. Ela tem um critério de fracionamento previsível, e ela continua. Só que você não consegue ver isso nas ações de maneira compilada e agregada. Então, o acumulado da agressão nas ações, ele pode ser uma forma de você sintetizar para que lado essa maré está indo. Ah, André, mas você está dizendo que o acumulado na agressão acumula tudo. Ele pega a pessoa física, RLP, market maker, HFT, fundo local e por aí vai, e também esse algoritmo que você quer seguir. Sim, ele pega tudo. Mas quando você tem 86 ações, cada uma com um peso diferente, aquilo, no meu modo de ver, talvez esteja dando uma direção como a correnteza está indo para aquele lado, está indo para cima ou indo para baixo hoje. Ele tem, né, inclusive eu calculei o coeficiente, ele deu 0,75 de correlação, tá? No vídeo anterior em que eu tinha mostrado e apresentado esse indicador, também tinha dado alto, 0,77, 0,80, se não me engano. É uma correlação contemporânea com o preço muito alta. Não significa que ela prevê, que estão tomando muito no Ibov acumulado, vai subir Ibovespa. Não, é naquele momento, tá? É uma correlação contemporânea, tá? É uma outra coisa isso. Ela significa que, pô, ela causa ou ela ajuda a contribuir naquele momento, mas não significa que ela tem poder preditivo para o próximo tique do Ibov ou do índice futuro, tá? Mas naquele momento ela ajuda a saber se aquele movimento está tendo um respaldo ou não, tá? Okay? Ela não é preditivo. Então, a minha ideia é que o indicador acumulado na agressão no Ibov está fazendo mais sentido do que olhar esse indicador acumulado na agressão no índice futuro.
Ponto. Essa é a minha ideia. E é um índice sintetizado para dar a direção. É como se eu conseguisse olhar todos os algoritmos nas ações, tá? E ter uma noção de tendência. André, é menos profundo. É verdade, é um resumo. É menos profundo, mas é melhor que nada. É melhor olhar, se for olhar o acumulado da agressão, seria melhor olhar no IBOV do que no índice futuro. Talvez nos dois, para ir de vez em quando dando uma comparada, só que vai gerar dúvida. Você vai olhar o IBOV, vai olhar o índice futuro, um tá dando um sinal para um lado, outro para o outro, você vai olhar qual? Eu, na minha visão, estou preferindo olhar estou preferindo olhar o do IBOV. Está me dando mais noção de direção certa. E aí olhar os algoritmos low frequencies aí no índice. É assim que eu tenho tentado moldar a minha cabeça atualmente. Você fala, André, mas você tem mudado bastante desde que você começou a postar vídeo e tal. E aí que tá. O mercado é isso. Né? A questão do engessamento mental, a forma com que você olha, né? As coisas que você olha talvez sejam as mesmas, o arcabouço, as informações, mas a forma de você interpretar aquele dado mentalmente, ela tem que ser adaptável. Por quê? Porque o mercado é um ser vivo. Os grupos que estão operando lá dentro mudam. Eles mudam o modus operandi, eles mudam a proporção entre o quanto tem de algoritmo low frequency versus pessoa física operando. Muda. E se você não mudar, adequar, essa que é a palavra, o teu modelo mental, cara, você está vendo um mercado que você quer ver e não o que o mercado tem para te mostrar. Tá? Eu já disse isso diversas vezes aqui. Tá? Fora isso, o que tem mais funcionado, né? Como a série do que tem... Assim, pessoa física, né? O pote da pessoa física. Eu tenho sentido uma diminuição na expressão de quanto pessoa física, no tamanho do pote, de quanto ela tem se posicionado e, obviamente, que a posição do market maker, a posição do RLP, ela reduz aparentemente, porque a pessoa física tem diminuído a exposição. Isso parece estrutural, conversando com outras pessoas, parece que diminuiu o volume do varejo. Tá? Não sei se é um pouco do efeito de passar para copy trade, tá? Não sei. A impressão que eu tenho é que diminuiu um pouquinho, tá? De 3, 4, 5 meses para cá, o volume total de pessoa física no mercado diminuindo. Se não estou falando no mercado de bolsa como geral, para day trade. Tá? Então, esse pote espreme, e se o pote espreme em termos de lote, o potencial de chacoalhão que esse tipo de trade tem no mercado reduz. Reduz, mas ainda é muito bom. Mas aquela amplitude de 70 a 150 pontos, ela foi reduzida, tá? Para uma faixa um pouco menor. Óbvio que tem umas operações, você até fica com dor de corno, né? Que ela vai para 200, 200 e pouco, né? Pontos, mas aí, cara, é isso, não dá para pegar tudo, não dá para ser Deus. Mas reduziu um pouco, mas ainda tá lá, tem funcionado. E o trade, cara, que tem funcionado muito para mim, é o trade de dupla score, tenho falado algumas vezes aqui, não vai ter mais esse vídeo aqui, mas especialmente nos horários certos para se fazer, quando o mercado, aquelas janelas que não tem volatilidade, que é excluindo o número, excluindo a abertura de Nova York, né, excluindo essas janelas que usualmente tem mais amplitude, tá? Quando você foca nas outras janelas, cara, que o índice fica ali naquele errático, naquele sobe e desce, naquele eletrocardiograma, né, e que você fala, puta, que mercado merda, cara, ali tá um mercadaço para quem sabe olhar isso, para quem tá no scalping ali, né, e está operando protegido por uma score que era uma score visível no passado, a olho nu na tela, quando o lote não era mentiroso, tá? E hoje tem que se olhar de outra forma para poder, pelo menos eu, né, não estou dizendo, tenho que olhar isso de outra forma para poder conseguir ter essa possibilidade de ter um risco-retorno ainda atrativo. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Tá? Não deixa de ver os vídeos que eu deixei aqui embaixo, tá? Sempre deixo referências, né, ao tema que eu estou dizendo aqui na descrição do vídeo, tá? E se você gostou, clica no curtir. E o que eu sempre peço, de verdade, tá? Até para sentir se o que eu estou fazendo aqui tá valendo a pena, se não tá, se tá ajudando, se não tá, cara, comenta aqui embaixo, tá? Comenta se gostou, se não gostou, e a tua impressão, tá? Olhando o tema que eu tenho feito aqui, se tem funcionado para você, se não tem, se é muito difícil, se você não entende nada, eu sugiro outras trilhas de conhecimento para você chegar nesse nível de profundidade de leitura. Beleza? Abraço, boa semana.